Olá, como vai? Neste tutorial nós vamos entender um recurso aqui denominado Keyed, que é um recurso que se encontra no módulo de partículas, que vai nos permitir fazer atrações gravitacionais de partículas entre objetos. O Keyed, que traduzido significa chaveado, é a forma de nós chavearmos o direcionamento dessas partículas de um objeto para outro. Vamos ver de forma prática como fazer isso. Então eu vou utilizar, selecionando o objeto cúbico, eu vou mandá-lo aqui para a camada de número 2. Eu vou usar o M2 e vocês vejam que aqui no seletor de camadas, se eu clicar na camada 2, o cubo vai estar lá. Aqui na camada 1, eu só vou manter aqui a câmera e a lâmpada. Bem, aqui onde eu tenho o cursor 3D, na camada 1, eu vou digitar o Shift A e vou adicionar uma mesh chamada UV Sphere, que é a esfera UV aí tão famosa de outros projetos. Vamos só alisar a superfície, já que ela está muito áspera, clicando aqui em Smooth. Esse objeto, se eu der uma animação qualquer aqui, nada acontece nele. Então, para eu criar um efeito de partículas, a gente já viu que a gente vinha aqui no seletor de propriedades, na barra direita, e clicamos no ícone em forma de 4 estrelinhas, que são as estrelinhas que representam as partículas. Com ela aqui acionada, eu vou dar um New. Se eu der a animação aqui agora, as partículas vão estar sendo expelidas da superfície. E ele já atribui um nome chamado Particle System. Esse nome aqui, quero lembrar vocês que a gente pode clicar 2 vezes e alterar e colocar o nome que nós quisermos. Eu vou botar aqui esfera. Com a esfera aqui habilitada, nós vamos agora fazer a animação e vamos observar o seguinte. Essas partículas emitidas por ela estão obedecendo os princípios gravitacionais das leis de Newton. Por quê? Se vocês olharem aqui a barra de rolagem, na guia chamada Physics, a condição que está atribuída aqui é newtoniana, ou seja, as partículas caem no sentido gravitacional. Para eu tirar a gravidade dessas partículas, é necessário que eu venha aqui numa guia chamada Field Weights, que são os campos de forças, clique na setinha, eu abro as propriedades dessa guia, e entre elas está a opção Gravity, que é a gravidade. Clicando na caixinha com o botão esquerdo, se eu atribuir um valor zero, e tentar voltar a animação do passo zero com Alt A, vocês vão ver aqui que as partículas são emitidas e, na medida do possível, elas vão sumindo. Por quê, Luciano? Porque o tempo de vida estabelecido para elas, se eu rolar aqui a barra de rolagem até a guia Emission, é de 50 frames, quando cada partícula é emitida. Então, para dar um tempo maior, nós vamos clicar aqui em Lifetime e vamos dar o valor 250. Então, acionando a animação novamente, elas demoram mais tempo, dá um efeito bem legal aqui na nossa tela. Um detalhe, antes de nós fazermos o direcionamento dessas partículas de um objeto para outro, eu quero lembrar a vocês que nós temos uma guia chamada Velocity, está vendo aqui? Nessa guia nós temos uma coluna chamada Emere Object. Nessa coluna nós temos as 3 coordenadas que são representadas por essas setas coloridas aqui, que são os manipuladores. O X é o vermelho, o Y é o verde e o Z é o azul. Então, nós podemos direcionar essas partículas dando valores positivos ou negativos. Positivos vai no sentido da seta, negativos no sentido oposto à seta. E criamos o direcionamento das partículas de acordo com os valores que nós colocarmos aqui. Por exemplo, se eu quiser dar para o valor Y um valor 5 e der o Enter, quando eu der a animação, notem que as partículas vão sendo emitidas no sentido do eixo Y, que é a seta verde. Se eu der um valor negativo, menos 5, elas são emitidas no sentido oposto à seta, mas no eixo Y. Se eu zerar aqui o Y e chegar aqui no valor Z e der um valor positivo de 5, elas vão ser emitidas para cima. Se eu der um valor negativo em Z, menos 5, elas vão ser emitidas para baixo. Então, com isso aqui, eu posso botar valores em coordenadas específicas, ou em todas as coordenadas eu posso atribuir valores e ela vai dar a direção desejada. Mas não é isso que eu quero fazer. O que eu quero fazer é fazer com que essas partículas elas sejam atraídas por um outro objeto, como se aquele objeto estivesse puxando. E aí a gente cria efeitos de caudas, como fossem caudas de cometas, de chuva, sendo direcionada, etc. Mas antes, quando nós damos a animação, eu queria que vocês notassem também que nós temos uma guia aqui, que é a guia chamada Render. Vamos procurá-la. E aqui em Render nós temos
a condição de visibilização dessas partículas no modo de renderização. Veja que eu estou utilizando aqui o efeito de halo. Se eu der o render, notem que as partículas são emitidas nesses pontinhos luminosos aqui, que é justamente o halo. Se eu mudar aqui para line e der o render, elas são emitidas em forma de linhas. Mas eu não quero isso, eu quero que elas sejam emitidas em forma daquele cubo que eu coloquei na camada 2. Então, para isso, eu posso vir aqui nessa opção chamada Object, e aqui nessa guia chamada Dupli Object, clicando nessa caixinha aqui, eu tenho os objetos que compõem a cena. Entre eles está o cubo, eu vou buscá-lo. Veja que se eu der a renderização agora, as partículas vão ser emitidas em forma de cubo. Então eu posso variar entre linha, halo, object, o que eu quiser aí em relação ao efeito que eu vou criar. O que nós vamos fazer agora, pessoal, é fazer com que essas partículas, agora eu vou trazer esse objeto para esse ponto aqui, vamos voltar do passo zero. Eu quero que ele seja direcionado, ou seja, atraída as partículas para um outro objeto que venha compor essa cena. Então eu vou chegar aqui com o Shift A, eu vou dar um objeto no formato, vou botar aqui no formato cônico. Vou colocar esse objeto aqui. Eu quero que esse objeto atraia as partículas desse. Então é necessário que eu atribua ao cone um efeito de partículas também. Vou vir aqui, New. Aqui em Particle System eu vou colocar o nome cone. Pronto. E se eu der animação, vocês vão ver que esse objeto expele com aquelas configurações que eu fiz, e esse aqui com as configurações que o programa determinou. E a única coisa que eu vou fazer aqui no cone é simplesmente desabilitar a visão dessas partículas. Tá? Vou vir aqui e vou dar None. Então nós não vamos visibilizar partículas dele. E vou precisar criar uma chave para esse efeito. Então eu tenho que vir numa guia denominada Physics, mudar de Newtonian para Keyed, que é o assunto aqui. Eu vou criar uma chave clicando em mais. Veja que ele criou uma chave com o nome cone, que é o nome do objeto que nós demos e o efeito de partícula que atribuímos para ele. Se eu simplesmente clicar aqui, continua o objeto esférico emitindo as partículas de forma livre, mas não é atraída pelo cone. Como é que eu faço o cone atrair? É necessário que eu venha aqui no objeto esférico, selecione, e eu vou utilizar a opção Física também no formato Keyed de chaveamento. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou inicialmente criar uma chave, clicando em mais. Veja que ele já criou uma chave, tá vendo? Que é o da esfera, e nós vamos agora atribuir uma segunda chave, e essa segunda chave nós vamos apontar para que objeto? Para o objeto cônico. Então eu tenho que vir aqui nessa caixinha e vou buscar onde tem o cone. Pronto, tá vendo aqui? Já tenho o objeto cone como segunda chave do efeito da esfera. Então se eu der animação, partículas em forma de cubo são atraídas agora pelo objeto cônico. Isso é interessante para a gente fazer alguns recursos, como cauda de cometa, como eu falei para vocês. O processo inicialmente é lento porque ele está fazendo animação. Se dermos a segunda passada aqui, vocês vão ver que ele já vai de forma mais rápida, sendo atraído aqui. Aqui nós temos como estabelecer o tempo, tornar mais rápido, mais lento. Até aí tudo bem. Eu quero agora criar um outro objeto aqui na área, em que essas partículas sejam atraídas inicialmente para o cone e depois para esse outro objeto. O que é que eu posso fazer? Eu vou digitar o Shift A, vou botar aqui um objeto torus, vou trazer esse objeto para cá, para esse ponto. E eu quero agora que as partículas sejam atraídas para o cone e depois sejam atraídas para o torus. Então no torus eu vou selecioná-lo, adicionar um efeito de partículas. Vamos mudar aqui, vamos botar o nome torus, fica fácil. E vamos desabilitar o modo de visualização de partículas no processo de renderização dela e vamos usar também o Keyed. Vamos aqui atribuir um chaveamento, clicando em mais, está aqui o torus. Vamos voltar para a esfera, selecionando-a e vamos adicionar com mais. Onde eu tenho esfera, eu vou clicar e vou direcionar para quem? Para o torus. Pronto. Então,
Quando nós dermos a animação, vocês vão ver o objeto sendo atraído para o objeto cônico, e quando ela começa a se acumular, ela vai ser atraída já em direção ao objeto no formato torus. Direcionamos. E quero lembrar vocês que se a gente movimentar esse objeto, veja que as partículas vão seguir esse direcionamento do movimento que nós estamos fazendo. Vamos enquadrar aqui a tela, vamos dar um barra de espaço, Align Camera to View. Vamos enquadrar a cena. Se dermos a renderização aqui durante o procedimento, vocês vão ver que todos esses objetos estarão fazendo parte aqui da cena. Então, para nós desabilitarmos os objetos básicos, nós podemos fazer o seguinte: selecionar a esfera, vir aqui na guia render dela, clicar nessa opção Emery e desabilitar. Se nós selecionarmos o cone, podemos também vir na guia render, desselecionarmos o Emery, e no torus a mesma coisa, na guia render, desselecionarmos. Se dermos a renderização, esses objetos não farão parte aí da cena composta. Então, com isso, o que é que a gente pode fazer? Alguns efeitos interessantes. Cabe a criatividade do que é que nós queremos fazer para criar efeitos distintos de movimentações de partículas aqui na tela. Espero que vocês tenham entendido a lógica aí dessa keyed, que é um pouquinho complicada, mas vocês podem experimentar, colocar outros objetos, fazer outras mudanças aí de movimentações. Quer ver uma coisa legal aqui também? Eu vou selecionar aqui e vou voltar para o efeito de partículas e posso vir aqui fazer com que essas partículas vão para cima. Então ela vai ser emitida, dá um valor maior aqui para Z. Olha o efeito de curvatura que ela faz. Ela vai para cima e depois é atraída em direção ao objeto cônico. Se eu quiser agora que desse objeto cônico ele vá num sentido negativo para baixo, nós vamos ter também uma forma bem diferente aqui para criar o efeito. Olha o efeito que ele faz aí de curvatura, apenas manipulando esses Ember Objects aqui. Tá aí a dica, use da melhor forma possível e vá treinando outras configurações para criar coisas bem legais aí. Espero que eu tenha te ajudado. Até o próximo tutorial e forte abraço.